faço com que as minhas membranas possam ficar mais afastadas da zona do perigo, da zona que faz ela ficar exposta. E os enxertos compostos é a terceira parte que eu queria mostrar para vocês. Olha só, exemplo clássico. Perda desse elemento dentário. Instalação do implante. Obrigatoriamente as 4 dimensões do implante. As 3 que a gente conhece e a 4ª favorecendo o enxerto. Ou seja, eu tenho que colocar um implante de maneira que sobre osso para cobrir. Eu não posso colocar o implante na flor do defeito. Senão o meu enxerto vai ficar um bolo. Ele não funciona. Ele não funciona porque eu não posso fazer um bolo. Ele não funciona porque ele não vai ser bem alimentado. Então o meu implante tem que ficar dentro do defeito. Se ele não pode ficar dentro do defeito, ele não pode ser colocado. Vamos corrigir o defeito. Se ele pode ficar dentro do defeito, ele é muito bem-vindo. Porque ele ocupa espaço. E quando o defeito estiver reparado, ele também está integrado. Então vamos lá. Ele pode ficar dentro do defeito, mas ele não pode ficar fora da posição protética, que é a linha vermelha, e ele não pode ficar dentro da posição protética saindo pelo defeito. Tá? É uma coisa óbvia, mas não parece tão óbvio para quem está com o retalho fechado. Primeiro a gente remove a placa, mesmo caso. Depois que a gente remove a placa, lá dentro a gente vai encontrar uma gaveta as áreas para remover o grumo. Essa é a medula. Essa é a placa. Instalo o implante, coloco a medula e a placa em cima. Tão molinha que eu fixei essa placa com uma taxinha. Membrana de colágeno, posicionamento vertical do tecido, cicatrização, abertura. O implante sumiu. Sem membrana. Sem membrana. Como era, como ficou. Cicatrizador, excesso de tecido sobre o cicatrizador, primeiro provisório. E aí o caso continua. 2 implantes, quase nada de osso perto do seio maxilar. 2 dentes, desculpa, e 2 implantes. Remoção do dente, instalação do implante, uma placa. Essa placa entrou dentro do defeito. O implante, ainda sobrou espaço para a placa. A placa entrou dentro do defeito. Não precisa prender ela com nada. Ah, mas não vai ficar um buraquinho? Não, vai ficar um buraquinho não. Já está o implante lá. A gente só precisa de osso onde está o implante. Deixa ficar o buraquinho se o implante tem osso. Está lá. Membrana de colágeno. Fechou. Abriu. Como era, como ficou. Fechou, cicatrizador. Esse caso, feio, mas que eu gosto de mostrar esse caso. É um caso meu e do Dr. Fernando. Perda completa e resolvemos encarar esse defeito. Olha o tamanho do defeito. Perda completa aqui, perda completa vestibular, perda completa da palatina. Mas eu tinha osso mesial e um pouco de osso distal. O que a gente fez? Olha o tamanho do defeito. Removemos a placa, colocamos um grumo na parte interna e a placa formou a parte externa. O que eu coloquei lá atrás? Olha, a placa formou a parte externa. O que eu coloquei lá atrás? Uma membrana. Membrana de óxido de alumínio, uma biocerâmica bem fina, alúmina, deixando o espaço necessário para os dentes vizinhos. Mas por quê? Porque eu vou apoiar no pálato. E na vestibular, isso aqui é meu enxerto. Ó. Fechou? Não tem parafuso, não tem taxinha, não tem nada. Biomaterial, osso, grumo da parte interna, não toquei na mandíbula. Foi tudo removido daquela região posterior. Otimizado por biomaterial. 60 dias ele parece desaparecer. 7 meses ele aparece novamente. Depois, com 9 meses, eu reentro e olha o que eu encontrei. Instalo o implante. Como ela era, como ela ficou. Uma paciente com diversas limitações, a dona Margarida, Fernando. Diversas limitações psicológicas e etc. Quis manter todos os trabalhos e foi feito apenas um elemento em metalocerâmica. Eu não estou mostrando pela beleza do caso. Eu estou mostrando pela capacidade de reconstituir o que tinha aqui.
onde nós não tínhamos nada. Olha lá, de onde nós saímos e o que nós fizemos. E esse caso agora, qualquer um que examine ele, acha que é um caso favorável. Ah, é legal, um implante redondinho, foi feito um implante redondinho aqui. Ninguém tem noção que esse implante não era redondinho. Né? E já alguns anos depois, os dentinhos estão lá. Bom, eu estou mostrando para a gente enxergar a capacidade regenerativa dos processos. Esse caso, perda desses dois elementos dentários. Olha lá, implante instalado, apenas uma placa removida da região de tuberosidade. Instalado na vestibular e fixado com um parafuso. É claro que o parafuso está envesado para não pegar no implante. Né? Biomaterial internamente, fechamento, 10 meses depois. Área cicatrizada. O que eu encontro? Botei o implante sepulto demais, com medo de dar errado naquela ocasião, sepulto demais. Olha lá, tiro o parafuso, onde eu estava e onde eu cheguei. Removo o parafuso e agora eu vou procurar o implante. Meço. Eu quando tenho que procurar um implante, eu falo assim, aonde eu poria o implante, se fosse agora? Aqui, aí eu encontro. É sempre assim. Vou no centro dele, faço a osteoplastia, olha lá, escarifico os couros todos. Isso está errado. Formou osso demais, eu queria que tivesse formado de menos. Fiz uma osteoplastia e o doutor Ricardo, depois de colocado lá os meus cicatrizadores, tirando o parafuso, e o doutor Ricardo fez a reabilitação com 2 dentinhos apertadinhos, porque era da área de pré-molar, uma área complexa de decidir se faz um implante leve ou se faz 2. Mas não é uma área estética. Quanto aqui? Sete anos e meio, apesar da higienização. Eu não fico limpando o dente. Você é paciente que vai para controle, que o clínico pede para eu ver, eu quero ver como que ele está vivendo. Então, olha isso e olha isso. 7 anos e meio. Não fica assim... Não, 7 anos e meio. Cadê a salserização? Cadê o problema de tudo que a gente fala aí? Ah, não, esse aí não deu, não. Os outros não. É mais fácil. Não, esse aí não. Mas dá problema. Não, então por que aí não deu? Por que a gente não vai parar? Por que aqui não deu? Não. Dá nos outros. Não deu, Marcelo é sortudo. Tá? Então tá lá, 7 anos e meio, esse paciente agora veio fazer esses 2. Já fez implante aqui, 2 aqui, 3 aqui, 2 aqui. Vai fazer 2 lá. Na nossa filosofia, agora, olhando os implantes, eu tive a sorte, como ele quis fazer implante aqui, eu tive a sorte de ver a minha área reparada com a placa. 7 anos e meio. Eu não vou mudar. Eu vou me aposentar e não vou mudar. Segundo o Miguel, pelo tempo que falou, né? Eu vou me aposentar e não vou mudar. Agora eu faço diferente. As fotografias dos casos antigos não são assim. Não está descolado. Eu estou lá dentro, olhando lá dentro e estou procurando alvéolo com parede. Opa, achei. Pum! Opa, achei. Pum! Aí vou lá, olho. Esse implante tem espira? Aqui? Aqui tem espira? Não tem. Ah, vou botar só ostrogênio aqui. Aqui, tem espira? Não tem. Aqui tem espira? Tem. Ah, então eu vou botar osso autógeno aqui, um pouquinho de ostrogênio. Pronto, vou botar um cicatrizador, não fiz membrana nenhuma aqui. Agora o outro tem espira para tudo que é lado, vou me comportar diferente. Aí fiz 2 implantes aqui. Olha lá o que eu fiz. Que membrana é essa? Cola Coat. Eu juro que não é BioGuide. Juro que não é BioGuide, que é igualzinho, né? Na fotografia. É Cola Coat. Olha lá. 7 anos e meio. Um implante ficou exposto. Aí o que você faz? Abre o outro e bota em função? Não. Dá um trabalho danado. Não. Tira essa inserção muscular daqui, porque ela vai dificultar para burro, protesista e a manutenção depois da higienização do cara que não é boa. Vai retrair.
e rodo um pedículo para lá e outro para cá. Mas que coisa de maluco! Era só passar o bisturi, colocar o cicatrizador, até trocar o cicatrizador com acesso fechado. É isso que eu fazia. Fazer um acesso palatino, jogar para vestibular ou batente, né? Todo mundo sabe isso. Não. Olha lá. É assim. Aí fica diferente. Olha o que eu fiz aqui. Pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho ali, girado para cá, pedículo para cá. Pô, eu sou um bucomaxilo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu fiz isso. Essa é uma cirurgia especializada. Isso é uma cirurgia avançada. Levantamento de seio? Nada de avançado. Avançado em 92, 93, que para eu fazer cirurgia de levantamento de seio fora do centro cirúrgico, eu era considerado por maluco pelos meus colegas do bucomaxilo. Mas o mundo fazia isso. A única diferença é que não tinha internet. 1994. Agora o YouTube diz o que estão fazendo. Né? Davi vai dizer tudo que eu estou falando aqui no YouTube amanhã. Então, olha lá. Pedículo aqui, ó. Tum! Pronto. Olha esse caso, resumindo. Olha, implante instalado. Isso aqui, para mim, para todos que a gente trabalha, é caso simples. O difícil é conseguir, nesse caso, fazer isso. Chegou a esse ponto, sai, o caso está resolvido. Por quê? É só colocar a plaquinha lá dentro, cravou a plaquinha, ó, parece que eu tirei o implante, não parece? Mas é por causa da fotografia, eu tirei o implante. Coloquei a plaquinha lá dentro. Peguei as costas do Bolt número 9 e fiz assim, ó. Peguei a gaze, aí faço assim. E ficou assim. Mais nada. Uma membrana de colágeno para poder ajudar na sutura, sem biomaterial nenhum, gasto zero. Eu digo que esse é um dos casos mais caros que tem. Porque hoje não gasto nada, mas eu gastei muito para saber fazer isso. Lembrem-se disso. Não fica vendo quanto é que custou no final da cirurgia para cobrar barato, não. Isso a gente faz na escola. O paciente da gente, a gente é capaz de dar essa cirurgia para os pacientes. E damos várias vezes. Mas é a cirurgia mais cara que tem. Porque tem que ter um treinamento miserável. Está lá. 8 meses depois. De onde eu saí, de onde eu cheguei. Desculpe. Não mencionei aqui. Por Fernando, não vou saber dizer quem é Fernando, elemento unitário, apertadinho, mostrando o nosso caso aí. Não sei quem é esse paciente. Agora não sei. Olha essa paciente. Implantes antigos que eu não queria tocar, com perda óssea por início de periimplantite, e ela fratura no canino. Eu vou mostrar a história do canino. Olha o canino. Olha a incisão. A incisão foi daqui para cá e voltei para lá. Incisão curvilínea, biselada, chegou aqui, eu vim para cá. Aí eu tirei e achei que tinha direção para colocar o implante. E o implante entrou protegido do osso. Pronto, o caso está resolvido. Pronto, o caso está resolvido. Para mim, o caso está resolvido. Se eu não conseguir isso aqui, eu tiro o implante. Fico chateado porque eu vou ter que instalar o implante depois. Aí está resolvido. Olha o que eu fiz. Olha lá. Olha eu olhando ele assim, vendo ele todo protegido por osso. Fui lá, tirei uma plaquinha fininha. Essa plaquinha fininha entrou dentro do defeito. É um osso molinho. Eu tenho o estroma para servir de base, como se fosse um silicone. E aí eu amasso ele, bruno ele, não deixo ele quebrar. É imediato. Tira e põe. Tira e põe, não fica lá. Não é enxerto para ficar lá na bandeja. Daí de 20 minutos depois lembra que estava na bandeja, aí põe um pouquinho de água para o peixinho. Não dá. Você tem sido vivo. Deixa tudo pronto, vai para a plaquinha, tirou, botou, e já brune ele. Não quero nem que passe pelo aquário. De preferência não passa, prepara tudo. Manipulação de tecido e excesso de tecido. Abriu, olha lá. De onde a gente saiu e onde a gente chegou. Mas esse tipo de abordagem é o que os Rosa estão fazendo? Não, eles... É uma coisa diferente. Os Rosa fazem a placa fechada, não pode nem soltar o retalho. É bem interessante. Quando o alvéolo está todo perfeito,
você não quer mudar nada nele, você conseguiu extrair o dente e tem a perda óssea toda, ele tira do tubo e enche aquela região. Você não deve nem soltar para mexer, porque senão perde o arcabouço. O periósteo foi mantido para ele. Então, reduz o gap. Você preenche, mas o envelopinho que ele deixou, enche. E aí forma perfeitamente. O fundamento é o mesmo. Aí não. Olha lá. Agora, cicatrizador, de novo os fios largos, o cicatrizador sobrando para distal. A minha irmã fez um primeiro provisório. Vocês estão vendo aí, claro, um caso cheio de limitações, a senhora está tratando só essa região, também na 8ª década de vida. Olha lá. E aí, passamos... Olha, o que foi mais importante aqui? Essa papilinha aqui, ó, para não ficar preto. E aí passou para cerâmica. Olha lá. Olha a cerâmica. Sei lá depois de quanto tempo, 6 meses, 8 meses, 9 meses, quando a gente acha que dá. Olha lá. Passou para cerâmica. Bom... Aí eu faço abordagem para vocês, tá? Do double flap, casos de risco. Eu tenho trabalhado dessa maneira, vou fazer uma sequência de casos para a gente encerrar 2 raciocínios diferentes. Eu perdi esse elemento dentário, canino, sou um paciente médico, gastroenterologista, amigo meu. E aí ele já tinha feito o implante nessa região e ele teve... Aquele implante, vocês viram, estava anquilosado, aquele dente estava anquilosado. Então, com a extração dessa raiz, a perda de toda a tábua vestibular. Concluindo isso, eu faço o acesso invertido. Vou lá de cima e divido ele até próximo da margem. Com isso, eu crio lá dentro, aqui dentro, eu faço uma nova incisão lá no fundo, 2 relaxantes e levanto esse para fora. Aí eu vou ficar com um Kirkland, quer dizer, um largo e o outro levantado para fora. E com isso eu vejo o defeito. Mas o que eu estou mirando é isso aqui, ó. Nada mudou aqui embaixo que eu considerei satisfatório no início. Aí eu vou e instalo o implante. E vou fazendo com que o implante, à medida que vai sendo instalado, ele, ó, a broca do implante aqui, ele vai ficando dentro das partículas ósseas que ele vai levantando. Eu vou empurrando as partículas para lá. Vou lá na tuberosidade, atrás do último dente, e tiro mais uma plaquinha de osso. Olha a delicadeza que a minha mão tem que ter aqui para não romper aquele pedículo. Isso aqui são 2 dissectores, dificílimos de serem encontrados. Chamado Hollenbeck, 3SS, da Duflex. Então está aqui, olha. Faço o acesso, coloco a placa de cima para baixo e bruno. Aí boto o cicatrizador. Olha lá. Me arrisco com excesso de biomaterial, que eu gosto de proteger osso com excesso de biomaterial, para o biomaterial funcionar como um boi de piranha, para osteoclasia, e mais a membrana de colágeno em cima, cola coat, porque eu estou com ele todo fechado lá embaixo. E aí, fechei. Olha lá. Foi para a cirurgia. Alguém que ficou da cirurgia? Foi isso que ficou da cirurgia. Lá no meu furinho, lá no fundo, minha cicatrene. E olha como é que cicatrizou. Não foi por causa do cicatrene. Cicatrene cicatrizou. Mas não foi por causa do cicatrene. Só ajudou. Um outro exemplo. Incisivo central. Olha, tamanho dessa lesão. Olha, tamanho dessa perda. Aí lá fui eu. Vamos por cima. Grande, para poder ter acesso aqui embaixo. Não adianta fazer relaxante para cá, porque vai aparecer. Lá dentro, eu faço 2 relaxantes e levanto ao contrário. Aí eu levanto e vejo o defeito. Olha o defeito. Instalo o implante. Dá um nervoso, né? E faço o enxerto ao contrário. Placa e grumo. Excesso, colágeno, ou implante lá. Ainda coloco um pouco de enxerto por fora, prendo com cicatrizador. Olha lá. Primeira cicatrização. Estou aguardando. Tenho dúvida que isso vai funcionar. Olha aqui.
Esse dente perdido, piezo, dente anquilosado, soltei ele com pedículo curvo, excesso de tecido, implante. Pronto. Resolvido o problema. A membrana fica restrita, sobrando material externamente. Olha como é que funciona isso. Cicatrização, como era, como ficou, dente, a coroa instalada. 2 anos de controle, implante e dente. Aqui. Papila. Papila. Qual o problema da papila? Qual o problema do implante de hexágono externo? Qual é o problema? Não dá para fazer premolar, não dá para fazer canino, não dá para fazer incisivo, não dá para fazer incisivo inferior, lateral. Esse fica mais larguinho. Mas os outros vão fazer tudo. Vai ter 2 anos de controle. 2 anos. Esse caso. Como é que eu faço essa extração? Está extraindo os dentes? Não. Não. Divide todo mundo. Tira as raízes e vê o que sobrou de osso. Sem descolar nada. Como é que eu vejo? Ó. Parece um maluco com um negócio assim, um binóculo. Eu tentei o microscópio. Tem o microscópio, pulso microscópio mas não dá para com glass, mas não dá. Foi pelo microscópio que eu vi os aumentos que se trabalha em cirurgia periodontal e fui buscar lupas que possam dar os primeiros aumentos do microscópio, não os últimos. Então a lupa das AIS, você tem que ter um treinamento grande para conseguir fazer isso. Mas faço um envelope para lá, um envelope para cá e vou lá dentro olhar. Ninguém pode aspirar o tecido interno, só o tecido externo. E aí eu procuro osso. Procuro osso. Esse tem osso em volta, que tem ponto protético satisfatório, mantive um septo. Às vezes eu vou aqui atrás, pego um fragmentozinho de osso e cravo aqui e faço um septo. Coloco o implante ali. Não preciso botar mais enxerto nenhum, porque eu estou vendo que está todo protegido. Olha lá de onde eu tiro. Está aqui. Quando a gente mistura com fosfato de cálcio, fica dessa forma. E nesse caso, nos grandes volumes, eu misturo com a membrana de colágeno, faço um sachê e coloquei lá. Olha lá. Esse aqui eu vi que estava protegido. Então parece que eu botei um implante ao léu, mas eu não coloquei ao léu. Eu vi todas as paredes dele lá dentro, sem descolar e fechei. 7 meses e meio depois. Olha isso. Instalei o implante. Nesse caso eu não mostrei ainda. 2 cicatrizadores e aí o Nasser Merlin fez um provisório. Porque ele vai operar o outro lado, blá, 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 daqui a 2 anos vai fazer as porcelanas. De onde ele saiu e aonde ele chegou. Feio esses provisórios, mas o que eu quero chamar a atenção deles é o seguinte: olha o tamanho da coroa. Nós saímos de uma situação sem estrutura, com raízes expostas, e continuamos com a mesma altura. Continuamos com a mesma altura, sem rasgações, sem descolamentos, sem mentonianos expostos, sem membranas aparafusadas pela lingual, membrana desse tamanho, R$ 2.500 de custo. Olha esse aqui. Essa menina, perdendo esse premolar. Não estou mostrando casos grandes, significativos, estou mostrando casos importantes para vocês raciocinarem. Olha esse premolar encaminhado por um grande amigo meu, o Cláudio Botelho, que foi o professor principal da nossa equipe durante anos, um grande amigo. Olha aqui, lá do trabalho dele, lá da CNC. Essa menina perdeu, fez uma bolsa localizada, dente em trauma, tinha uma boa higienização e perdeu desse jeito. Olha o que eu vou mostrar desse caso. Extraiu o dente. Vou extrair o dente. Extraí o dente. Tirei o tecido conjuntivo enorme que tinha lá dentro de granulação. Olha só, a minha cureta aqui, ó. Boa vontade. A cureta aqui, tá vendo ela aqui? Perda óssea completa dessa região. Fui lá, peguei o sachezinho com osso do estroma da maxila posterior e coloquei lá dentro. Protegi, porque não tinha vestibular, protegi com uma membrana de regeneração óssea guiada. E esse foi o aspecto. Ferrou. Imediato. 40 dias. 4 meses. 4 meses. Tomografia. Essa região
essa região. Olha aqui, osso todo formatado. Abriu, instalou o implante, mantive o cicatrizador e olha a área. Olha o dente vizinho. Troquei o cicatrizador depois de 6 meses, 4 meses. Olha o tecido periférico, boca. Esse dente, como vocês fazem com esse dente? Com um pouco de boa vontade, mas não vai dar para ver aqui, existe uma comunicação buco-sinusal com a extração dele. Esse é o pior, não dá para botar nada particulado lá dentro. Tiramos todo esse tecido de granulação, fizemos uma massa do estroma com fosfato, misturamos na nossa membrana de colágeno e apoiamos lá dentro. O coágulo vai fazer com que ela fique parada na superfície e não caia lá dentro. Ele entrou sob pressão nas paredes laterais. E olha, a área como cicatrizou. Imediato. Olha isso. 15 dias. 3 meses e meio. E quando eu abri? Já com 6 meses. Instalou o implante. Essa paciente, depois de instalar um implante, resolve, depois do implante integrar, fazer um segundo implante. Havia espaço, inclusive, para o segundo implante. Olha lá. O projeto era um implante de 5.0, passou a ter 2 implantes. E aí, a área reabilitada, ela seguindo a mesma filosofia, tratou aqui o pré-operatório, pós-operatório. E aí ela passou pela cirurgia inferior, buscando alvéolo, colocando 2 implantes, enfim. Olha esse caso. Tamanho desse cisto, e eu vou mostrar o mesmo efeito aqui. Extraiu o dente e não extraiu o cisto. Deixei o cisto lá. Todas as entranhas do alvéolo que eu teria que tirar para chegar ao cisto, eu deixei. E aí eu fiz o retalho dividido em 2 planos. E acessei a parede do cisto por 9 milímetros com uma ponta de piezo, um acesso de 9 milímetros. E olha o que eu fiz. Coloquei o meu sachê por cima. Fechei em 2 planos. E olha o aspecto imediato e o aspecto 7 meses depois. Abri para ver como que estava a área que eu coloquei ele, com 7 meses. Instalei o implante. Do outro lado, ele fez 2 implantes na mesma cirurgia. Mesmo raciocínio. Essa região, pré-operatório. Acesso. Na hora de instalar o implante, fratura do osso subentral. Perdi todo o osso instalando o implante, ele era tão mole que ele rompeu. Fui à região da tuberosidade, peguei o colágeno, misturei fosfato de cálcio com estroma, fiz o sachê e coloquei lá dentro. E aqui embaixo, coloquei excesso de material e protegi com uma membrana. Fechei. Pré-operatório imediato. Pré-operatório, 15 dias, 45 dias, 5 meses. Olha a diferença de densidade. A segunda membrana, qual era a segunda membrana? Cola-coat. Tudo cola-coat. 5 meses. Já com 6 meses eu fechei, eu entrei, área cicatrizada, removi, essa membrana externa era alúmina. Desculpe, a membrana de injeção auxiliar é alúmina. Eu botei a cola-coat no sachê, botei cola-coat por fora do seio, na vestibular, e protegi a parte de baixo com alúmina. Olha lá, o osso formado, perfuração, o implante instalado. O defeito, reparado. O implante
e o implante nessa região. E aqui vocês estão vendo o implante 1 ano e 9 meses, enxerto 2 anos e 3 meses, reabilitação metalocerâmica. Cadê a perda óssea? Cadê a perda óssea cervical? Pelo amor de Deus. Implante dentro do seio maxilar. A paciente foi orientada que tinha um implante dentro do seio que não tinha problema, que era titânio, ela podia viver com aquilo. Ela só queria fazer um implante de novo aqui. Eu tive que convencer ela que ela não tinha sintoma. Eu não ia fazer nada disso. Eu ia tirar o implante. E depois de tirar o implante, olha lá, implante com abattement. Agora, os implantes estão dentro do seio com abattement. A hora que os pacientes descobrirem o que é isso, vai ter muito profissional quebrando. O mínimo que pode acontecer com o profissional é quebrar. Marcelo, parece que com polimorfo não dá problema, não. Não, né? Pois é. E esse era um implante de boa qualidade. Fiquei com pena do implante quando eu removia. Mapeamento da posição do implante, vamos ser rápido aqui. Usando uma PPR parcial. E aí eu faço o acesso, olha lá, não fiz nada. Estava lá o buraco, feito pela própria lesão. Não fiz osteotomia nesse caso. E depois de aspirar um pouco, Deus me ajuda, tem uns créditos de vez em quando, consegui encontrar o implante. Tiramos o implante, olha que lindo o implante. Olha, dá vontade de usar esse implante. Olha que maravilha esse implante. O que eu fiz aqui? Nada. Fechei os planos e deixei passar um ano. Depois de um ano, vi o que a mãe natureza fez. Voltei para lá, ela tinha um septo aqui, mapeamos de novo na tomografia, estudamos a área que podia fazer e voltei. Nada aconteceu, continuava aberto. Olha o seio todo aberto aqui dentro. Fui na região posterior de maxila e instalei o implante naquele pouquinho osso vestibular que tinha, mesial que tinha. Instalei ele de lado, saindo no centro. Mas caiu, obviamente, dentro do seio. Então eu fui segmentar o meu seio. Eu chamo isso de segmentar o seio. No próprio palato, com o piezo, eu tirei uma parte do palato posterior e fiz uma placa cortical aqui, ó, esculpindo no palato. Isso aqui tem uma foto desse tamanho, mas isso aqui é um molar. Eu estou com acesso ao tamanho de um molar. É que essa foto é muito próxima. E aí o que eu fiz com essa plaquinha de 10 milímetros? 10 milímetros só. Os blocos que a gente usa em mandíbula são de 30. Uma plaquinha de 10 milímetros. Eu dividi ela, segmentei uma parte, fiz o meu sachê e coloquei o meu sachê na parte anterior. Depois eu vim com a plaquinha, ó, o sachê está todo condensado para cá. Vim com a minha plaquinha e coloquei aqui. E transfixei um parafuso na plaquinha, prendendo na parede vestibular para lá. Então eu fiz uma segmentação anterior para ajudar o meu implante anterior. Olha lá. Botei excesso de membrana de cola coat, trouxe os tecidos novamente. Repara que eu fiz 2 acessos. Sabe quando que eu faria 2 acessos aqui? Nunca. Fiz um acesso aqui e um acesso aqui. Eu poderia ter feito um acesso só e levantado. Eu Minnesota e vamos embora. Não. 2 acessos. Ninguém toca dentro do retalho. Só toca na bochecha. E está aqui. Antes, instalado o implante, a massa, meses depois, e aqui, 4 meses depois de instalado o implante, 16 do enxerto. Quando chegou a 6 meses do implante instalado, 6 a 8 meses, não me lembro, eu reabri, essa pouca massa óssea formada foi o suficiente para fechar toda aquela cavidade. Tirei o parafuso, era assim que eu estava, foi assim que eu fiquei. O cicatrizador, coloquei o tecido, ela fez uma prótese metalocerâmica sobre o implante e fiz uma provisória prensada para voltar para o dentista original para tratar o dentinho de trás. Então está aqui, ó, 17 meses depois do sistema funcionando. É esdrúxulo, mas é melhor essa posição do que essa. E se ela perder aquele molar, ela está frita. Eu falei isso para ela. Não vai economizar nesse molar. Cuide desse molar muito melhor do que você cuide de qualquer outro dente, porque a situação é complicada. 2 casos rápidos. Essa paciente, 2 casos para mostrar a simplicidade da técnica, caso que eu não mostrei ainda. Essa senhora precisava de 2 implantes, 2 completamente
opostos. Esse e este. Filha de uma dona de clínica radiológica, grande amiga minha, da Fernanda Dutra, lá da Dentário. E aí, olha lá, tomografia da região. Imagem da região. Acesso. Por que estou mostrando um caso desse, depois de mostrar tanto caso grande, mostrar um negocinho desse? Pelo seguinte, porque é difícil pra caramba. Quanto menor o caso, mais difícil em ser. É 0, 1 milímetro de osso, 1,5 milímetros, 7 milímetros de acesso, 9 milímetros de altura, a janela. E aí, eu consegui instalar o implante. Isso aqui não foi um aumento só do computador, tá? A janelinha, mostrando que 2,5 vezes eu estou olhando isso aqui lá dentro. Tenho certeza da posição dele e vou atrás, faço um segundo acesso, pequenininho. Colho o meu material e coloco lá. Excesso, colágeno, excesso de tecido. 2 semanas depois. 3 semanas depois. O implante inferior, ela se animou em fazer. Depois o implante inferior, o implante superior, como se fosse a mesma coisa, né? Aí está aqui, 20 dias, 3 meses. Como o enxerto faz isso? Eu nunca tive isso. Pensem sobre isso. Com 3 meses eu reabri embaixo. Excesso de tecido para vestibular, cicatrizou, fez a prótese. Minha irmã que fez, aluna de Davi Arari. Está aqui. Conseguimos o dentinho porque eu fiz aquele acesso de lingual para vestibular. Vestibular superior ficou exposto, que era uma área muito... Passei também na 8ª década de vida, 75 ou 76 anos. Mas olha o meu retalho. Fiz um retalho dividido para tentar salvar essa pátria aqui. Fui lá ver minha janela, que eu nunca deixo de ver minha janela. Eu adoro ver a janela. Olha a marca da janela. Aumentei a janela e agora eu vou comparar como era a janela. Olha, reparou. Botei um excesso de tecido, aprofundei o vestíbulo e está aí tratado. Vamos lá. Como ficou? Agora olha a comparação. 20 dias, 3 meses, 11 meses. Reabilitado. Olha que lindo isso. Isso pode ser feito numa maxila atrófica inteira. E essa senhora ficou reabilitada desse jeito. Olha o que era. E olha o que ficou com 19 meses. E cadê a perda óssea? De novo. Cadê? Aqui teve, ó. Até aqui. Cadê? Não sai daí. Essa senhora, em 2001, 2002, passou por um tratamento, eu fiz um tratamento cirúrgico, ajudando a minha ex-mulher, que fazia a reabilitação protética dela, e ela saiu daquela situação, foi para essa situação, fez uma reabilitação daquela que ela acha que nunca mais vai fazer tratamento. 10 anos depois, 12 anos depois que eu tenho de separado, eu não via mais essa paciente, e ela teve uma evolução do quadro periodontal posterior dos elementos dela, e teve uma fratura dentária nessa região. E aí, uma perda óssea absurda, foi indicado para ela, pasmem, enxerto do ilíaco. E aí, a minha ex-mulher pediu para eu examiná-lo. Esse é o que poderia ser feito. Por quê? Porque a dúvida era, quando fizesse a intervenção, isso aqui ia comunicar com o seio. Pouca experiência de quem estava falando. Claro que não é. Claro que fazendo biose aqui, todo mundo aqui, muita gente experiente aqui dentro. É um caso favorável para isso, mas eu vou mostrar a inocuidade da intervenção. Extração desse elemento dentário e eu fiz 3 acessos. Um acesso para instalar esse implante. Um acesso para fazer a parede. E um acesso para tirar o enxerto. Se eu medir aqui, tem 7 milímetros. Depois que eu instalei o implante, para fazer uma sondagem dele, eu passei para 9 milímetros. E aqui eu fiz um acesso, olhei as paredinhas lá dentro e botei só o ossinho condensado naquela área, procurando aonde eu tinha osso, aonde eu não tinha. E aí, olha, o acesso que eu fiz posterior. Olha, só essa região e a remoção da parte posterior. Isso foi tudo que eu fiz de enxerto com essa senhora.
Tudo. Foi tudo isso. Coloquei o osso em contato direto com o meu implante, coloquei o excesso de biomaterial, um pouquinho do osso entrou aqui. Repara, tem muito sangue, eu não fico secando. Colágeno, e olha o aspecto. Eu só fiz o acesso aonde precisava. 4 meses depois. Imediato e 4 meses. 9 meses. 1 ano. Abri, fechou. Abri na frente, fechou. Olha o meu retalho pediculado. 1 milímetro que eu estou deixando aqui. E aí eu trouxe um conjuntivo com epitélio, uma camada fina de conjuntivo e todo o epitélio para cá. Isso é importante. Aprofundo o vestíbulo, tiro brida muscular e proteja aquela área. E funciona? Funciona. Funciona. Minha irmã colocou gengiva artificial no primeiro elemento, que para mim não precisava. Mas ficou bom. Para mim esse dente podia ficar mais longuinho, com um efeito de retração de raiz. Mas eu estou mostrando o caso. Estou mostrando a simplicidade. Olha lá o meu epitélio lá, ó, protegendo a minha região. Olha o lado, olha o que eu estou comparando. Vamos comparar coisas iguais. Olha o lado direito dela e olha o lado esquerdo dela. Essa senhora de 9ª década de vida. 9ª década de vida. Implante para tudo que é lado. Alguns, eu fiz todos esses implantes. Evoluindo com periimplantite nessa região, corremos para fazer a reabilitação desse lado antes dela remover esses implantes. Olha este seio. Olha o tamanho da janela. O implante sendo instalado periférico à janela. A janela é desse tamanho, mas o descolamento interno é enorme. 2 implantes. Olha a visão de baixo. Novamente. Fui à região posterior da maxila, estroma, não toquei em mandíbula, nenhum desses casos tocou em mandíbula. Excesso interno e aí eu faço os meus grumos com fosfato, protejo com colágeno e olha a minha imagem. O uso de prótese móvel, depois de um tempo autorizado, faz expor o... E olha a janela fechada, de onde nós saímos e onde nós chegamos com a janela fechada. Cicatrizador, aprofundamento de vestíbulo, fio Vicryl, 2 semanas de cirurgia. Olha lá. E essa é uma das razões que eu não gosto do groove. Eu prefiro colar polido. Então, olha isso. Uma tomografia. Olha, ela está nada. Só tem osso onde precisa de osso. Nos implantes, tem osso. Acabou o implante. Então, olha lá, olha. Aqui, essa linha azul. Olha, essa linha azul. Nada. Essa linha vermelha. Osso. Está lá, ó. Doutor André Crispino, de Panela. Achou que não encaixou o abate direito. Eu falei, agora vai ficar desencaixado. Um bom tempo. Até eu achar que está com mobilidade essa prótese. Agora não. Tem que funcionar para esse osso virar osso duro de roer. Né? O osso tem que trabalhar para ele ser substituído, funcionar. Nós somos uma casquinha. Vai, pá, pá. Para soltar a prótese? Não dá. Não dá para isso. Eu queria terminar com 2 casos. Esse é um caso, minha realização. Uma maxila atrófica, encaminhada por um grande amigo, ex-professor da nossa equipe, o Rodrigo, e que tinha 2 indicações de tratamento com ilíaco. E ele encaminhou para mim esse caso e ela foi toda tratada por essa filosofia. Uma maxila atrófica tratada dessa forma. Vou passar rápido, não muda, só vai mudar as imagens. Veja bem, olha para isso aqui. A mandíbula dela já tinha implante feito por outro profissional, que não foi ele. Eu sempre olho primeiro a periapical. Olha isso. Vamos aumentar. Lado direito. Obrigado, doutor Rodrigo. Lado esquerdo. Obrigado, doutor Rodrigo. Anterior de maxila.
Mas eu falo obrigado, obrigado mesmo. Estou brincando, estou sendo gravado, é obrigado mesmo. Mas foi um caso, uma realização muito grande. E aí o osso dos espaços, sem espessura nenhuma. Vamos lá. Olhando essas duas regiões, eu sempre olho dessa forma. Olhando essas duas regiões, vamos para os cortes. São essas regiões aí. Desculpa. 0 de osso. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Um fiapinho aqui, ó. Fiapinho, espessura. Chegamos lá atrás, encontramos um pouquinho de osso na tuberosidade. Lado esquerdo. Ó, olha o osso. Fininho e 0. Eu fui para o lado direito. Acesso. O descolador entra isso tudo. Eu vou descolar isso aqui tudo. Mas a minha janela é pequenininha. E aí eu vou fazer um approach palatino. Vou instalar um implante. Com um pouco de boa vontade, vocês vão ver um preparo aqui. Estão vendo o preparo aqui? Dá para ver o quanto é fininho esse preparo aqui? Já está o furinho feito. Precisou de brother para fazer isso aí? Precisou. Approach palatino. E aqui, na parte anterior, fratura com engalho verde, com rotação da fratura para frente, presa no endósteo. O que eu precisei fazer? Meu capuz do tuber, segundo acesso. Nesse capuz, eu fui na parte posterior. Tirei o que eu consigo do estroma daquela região. E aí, eu enriqueci o meu fosfato de cálcio, coloquei da sequência que eu mostrei os outros casos para vocês, e aqui na frente protegi com uma membrana de alúmínio, porque houve fragmentação. Botei o estroma ali e protegi. E fechei. E cicatrizou. E eu operei o outro lado. E ela teve que usar, depois de 7 dias, a dentadura dela, que acaba me expondo um pouquinho da minha membrana aqui. E aí eu fui para o lado esquerdo. De novo, o meu acesso. Fraturei, expansor. Uso os expansores e faço o approach palatino. Implante groove. Olha o tamanho do meu acesso. Vamos medir? 7 milímetros e 9 milímetros. 7 milímetros. Todo mundo pega uma régua aí depois e vê que é 7 milímetros. É aqui, a minha unha é 7 milímetros. E aí eu lá dentro me espalhei. Outro segredo. Quando a gente faz um acesso pequeno, a gente descola grande por dentro, a gente tenta instalar um implante sempre fora da janela. Esse aqui é um implante Tri-Eye XP, para poder ter a plataforma 4.1. Eu sou neurótico com isso. Todo mundo tem um problema, isso é um toque que eu tenho. Eu faço de tudo para as plataformas serem 4.1. Então aqui tinha que ser um implante de 3.25, 4.1 tem o XP da Tri-Eye que funciona bem. E eu tinha uma quantidadezinha de osso aqui embaixo. Então eu vou fugindo dos pontos de menor osso. E aqui eu coloquei 2 implantes e esse implante. Muito bem, olha para isso. Muito bom. Aí o que eu fui? Levantei meu capuz posterior. Removi o estroma. Aí fui lá para o meu implante e coloquei no meu implante, primeiro, o estroma, depois ele com fosfato de cálcio, excesso de fosfato de cálcio, tudo que eu mostrei para vocês até agora. Fechei. 13 meses de um lado, 9 meses do outro. Ah, está faltando o osso aqui. Não está não. Não está não. É periapical. Panorâmica versus periapical. Panorâmica versus periapical. Tem que ser as duas. Ó, faz a periapical. Não está não. Aqui, azul de metileno, violeta de genciana, tudo que você pode usar, manutenção, limpeza, desgaste da prótese, enfim. Aí sim, chegou o grande dia, graças a Deus, completou 11 meses da cirurgia do lado de lá. Aí eu vim, fiz a minha plástica do lado de cá, joguei tecido, resolvi o meu problema do lado direito, tudo com acesso pequenininho. Vocês estão vendo uma maxila toda aberta? Não estão, mas eu abri os 2 seios. Quando chegou aqui, eu abri para ver o seio e olha o que eu fiz. De novo, fiz o meu aumento para lá e funciona. Eu enxerto, aumento o meu vestíbulo e aquilo fica. E fica, Marcelo? Fica.
Olha ele lá. E a primeira prótese de transição, uma prótese metaloplástica para ela usar por uns 2 ou 3 anos e vai ter que fazer uma segunda prótese, porque para mim todo paciente desse tem que ter 2 próteses, uma guardada e uma em uso. E olha, aqui numa visão mostrando que tudo embaixo é em metal. O grande técnico Roberto, a duras penas do Fernando, teve um treinamento de conseguir fazer essas convexidades espelhadas embaixo, que é tão difícil, Renan, a gente convencer os laboratórios de que essas próteses embaixo tem que ser em metal espelhado e não em acrílico. Faz toda a diferença. Não vai aparecer em lugar nenhum, só vai aparecer na higienização. O grande Renan Bela está aí sentado me dando a honra de me ouvir. Então, estou falando com autoridade. E aí foi assim. Um dos casos mais realizadores que eu tenho, que contempla tudo que eu mostrei aqui para vocês. Não toquei na mandíbula dela, não toquei, e ela tinha osso na mandíbula. Passei minha vida removendo da mandíbula posterior e dizendo o que o Davi sabe, tinha que provar que o focinho de porco tinha tomado e dizer que a mandíbula posterior era tão interessante quanto a anterior e não dava o mesmo pós-operatório. Usa a mandíbula posterior em 99,9% das formatações de enxerto córtico-medular e sempre usei patripina, sempre. Nenhum desses casos foi usado a mandíbula posterior. Casos pequenos, casos grandes. Agora, a mesma paciente, o que eu chamo a atenção é isso aqui. Essas foram as 2 cirurgias que essa paciente fez. Essa foi uma cirurgia e essa foi a outra cirurgia. Com 2 ou 3, era para ser com 45 dias, mas foi com 3 meses de diferença. Um dia ela operou e ficou assim, com 2 semanas. O outro dia ela operou e ficou assim, com 2 semanas. 20 milímetros. 2 centímetros. 2 centímetros de cada lado dessa maxilatória foi tratado com implante na posição correta. Não foi com zigomático. Não foi com implante lá dentro do pálato. Não foi com justa ósseo. Vou mostrar um caso disso, para encerrar. Abordagem 3D. Não é nada novo. Misch descreveu isso em 99, já mostrando uma evolução do raciocínio das tampas. Apenas de epitélio, que necrosam e a gente bota lá no alvéolo. Mas esse enxerto 3D tem um outro significado. Vou mostrar um caso só. Olha esse molar. Vou mostrar o segundo caso, que ele é mais impactante. Tá? Vamos ficar... Isso ia ficar mais compreensível. Então, a extração desse dente. Extraiu o dente. O que a gente faz? Vem do lado dele e cria um outro alvéolo. Faço a incisão igualzinha. Sempre nesses casos, a maior indicação são as comunicações bucosinusais, mas eu hoje estou preferindo em todas as situações de molares fazer isso. Todas. Eu esculpo o formato dele, entro com o cinzel e faço a remoção, olha, um pouco de boa vontade, vocês vão ver que aqui está rompido o fundo desse alvéolo. A cureta entra sem fim. E eu instalo ele dessa forma. Epitélio conjuntivo, cortical e o estroma. E aí eu suturo. Aqui eu fecho como se fosse uma extração normal. Esse paciente tinha um implante há 1 ano e meio não ósseo integrado, na região de 14, com total quantidade de osso, e inacre, como diz a delegada, a novela que terminou, inacre. Então a gente tira o implante, instala outro implante no mesmo lugar, um implante igualzinho, bota um pouco do estroma na posição. E aí fecha. Tá lá. 7 dias. 7 dias. Parece que eu tirei o osso. Ah, parece não, eu tirei, né? O osso daqui veio para cá. 6 semanas. E agora, 4 meses. Mesma situação. 0 de possibilidade. Comunicação bucosinusal. Esculpe, transplanta, imediato. Como era, como ficou. 15 dias, 70 dias.
Essa cortical, esse estroma, eles não estão fixados dentro do alvéolo, não? Ou só está preso pelo tecido? Só está preso pelo tecido. Ele imbrica nos defeitos que estão lá dentro do alvéolo. Quando você coloca, aquilo impacta. Resumo da minha história é a seguinte. A escolha da técnica cirúrgica se baseia na morbidade da falha. Se você falhar, o que acontece? E não, qual a possibilidade de falhar? Segundo lugar, qual a possibilidade de falhar? O risco da falha. Terceiro, qual é a capacidade do cirurgião? Depois, a viabilidade e custo. Olha a ordem de importância. Só aqui a viabilidade e custo. Depois, a disponibilidade dos recursos que você tem dinheiro. Mas eles estão disponíveis? E por último, se você tem a colaboração do doente. Se o paciente realmente entende o que ele está fazendo. Lembra as duas palavras de Misch, quando ele fez uma avaliação, uma meta-análise, com 1 ano de acompanhamento de pacientes carregados imediatamente ou mediadamente, carga imediata ou carga mediata, não imediata, ele encontrou 95% de sucesso para carga não imediata e 90% de sucesso em 1 ano. Outro que só que interessa é 1 ano, depois de 1 ano funcionando, fica normal. Mas como ele descreveu isso? Ele descreveu que os implantes carregados imediatamente têm 2,7 vezes mais chances de falhar do que aqueles que não foram carregados imediatamente, que não foram carregados imediatamente. Em vez dele falar que um é 95, outro é 90, ele diz que um tem 2,7 vezes mais chances de falha que o outro. Não importa esse 90, não se atraia pelo número 90. E a outra frase que me marcou foi num simpósio em Filadélfia, em 2009, onde eu estava, ele botou essa frase bem grande: não comprometa 30 anos de prótese por causa de 3 meses de espera. Desculpe passar um pouco de tempo aí, mas agradeço enormemente